Fala galera! O mercantilismo foi um modelo econômico que os reis absolutistas adotaram para poder financiar e promover o governo deles. Esse vídeo aqui tá ligado ao nosso vídeo aqui no canal sobre absolutismo. Se você não viu esse vídeo, dá uma clicada no card que eu vou deixar aqui em cima ou no link da descrição, assiste o vídeo sobre absolutismo e depois você volta aqui para poder entender um pouquinho sobre mercantilismo, tá bom? A lógica do mercantilismo era a busca pelos metais. Diferente de como funcionava na era feudal, agora, a partir do mercantilismo, o que mais importava era os metais preciosos. A busca por eles era o que fazia com que toda aquela lógica comercial acabasse se desenvolvendo. Se vocês não viram ainda o vídeo aqui no canal sobre expansão marítima, é só vocês verem lá. Vocês vão perceber que ao longo do processo, quando os reis acabaram ajudando os burgueses a se lançarem ao mar em busca de metais preciosos e especiarias, isso fez com que essas duas coisas acabassem se tornando mais importantes do que obter a posse de uma terra, o que era muito importante no tempo do feudalismo. Essa busca por metais preciosos não era uma característica apenas de um país. Inglaterra, Portugal, Espanha, França, Holanda, entre outros países, queriam muito obter mais metais preciosos, porque agora esse era o valor de riqueza. Isso fez com que esses países fossem todos concorrentes uns dos outros. Então a disputa deles para poder encontrar a maior quantidade de metais preciosos era o que fazia com que tivesse que ser criado um tipo de política que beneficiasse a cada rei o seu país. Para que esse benefício pudesse acontecer, era preciso então criar uma política econômica para favorecer cada um ao seu país. Isso poderia ser feito de duas formas: pela balança comercial favorável, mas também pela política protecionista. Na balança comercial favorável, a ideia básica era vender mais e comprar menos. Os países produziam as suas próprias manufaturas, tentavam fazer com que elas fossem vendidas para muitos lugares e exportavam, ou seja, compravam a menor quantidade possível de produtos, fazendo com que o lucro dessas vendas pudesse beneficiar aos burgueses e aos reis desses países. Já o protecionismo começava principalmente no fato de controlar muito bem e de proteger os portos que cada país tinha. Então, por exemplo, Portugal controlava super bem os seus portos. Para quê? Para saber quanto de produto estava saindo para ser vendido, quanto de produto estava chegando para ser comercializado internamente no país. Eles queriam entender como estava funcionando o comércio e adotar medidas com que fizesse com que o lucro fosse cada vez maior. Uma outra característica do protecionismo era a ideia de aumentar o valor do imposto sobre um produto estrangeiro que fosse vendido no seu país. Então, por exemplo, se a Inglaterra tivesse que comprar azeite de Portugal, ela iria tentar pagar menos para comprar o produto e esse produto, quando fosse comercializado dentro da Inglaterra, fosse vendido por um valor acima do azeite inglês, para fazer com que a população comprasse os produtos da Inglaterra e não de Portugal. Isso era feito para proteger os produtos internos que eram produzidos dentro do país. Junto a isso, veio a conquista de novas terras, formando então o comércio triangular. Como seria isso? Como vocês podem ver aí no mapa, existe uma lógica que faz com que a Europa comercialize com a América e com a África e que esse comércio aconteça de uma forma em que favoreça a Europa. Então, por exemplo, olhando para o caso daqui mesmo do Brasil, Portugal, como metrópole, fazia o quê? Pegava as matérias-primas que eram produzidas aqui no Brasil, no início era pau-brasil, depois era cana-de-açúcar, depois se tornou ouro e depois o café. Mas fato é que tudo que o Brasil produzia só podia ser vendido exclusivamente para Portugal. Esses produtos, então, que haviam aqui no Brasil, eram enviados para lá.
Portugal pegava os metais preciosos e o lucro que obtinha com a venda das matérias-primas que saíam do Brasil para lá e comprava escravos na África. Esses escravos que eram comprados na África eram enviados para cá para o Brasil para ser a mão de obra que fornecia a produção necessária para fazer com que esse ciclo continuasse. Então, recapitulando, a metrópole pegava toda a matéria-prima que era feita nas Américas, levava essa matéria-prima para a Europa, conseguia obter lucro na venda dessas matérias-primas e usava uma parte desses recursos para poder comprar escravos na África. Essa era a lógica do comércio triangular. É importante dizer que as colônias só podiam comercializar com a metrópole. Então, por exemplo, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Isso fazia com que a metrópole tivesse um maior controle possível dos produtos que saíam da sua colônia, mas fazia também com que somente a metrópole pudesse ter o controle dessas matérias-primas e a venda dessas matérias-primas dentro do território europeu e de outros territórios. Portanto, a gente pode entender que os reis absolutistas, apoiando os burgueses na saída para fazer comércio em diversos lugares e com a conquista de novas terras, conseguiram produzir um novo tipo de comércio que fez com que esses reis acabassem se tornando muito poderosos dentro de seus próprios países e acabasse criando um cenário de disputa constante por novas terras entre os reis europeus. Esse é o processo que a gente pode entender como o início da Idade Moderna. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir ou de compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.